Queridos paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e também devotos de Nossa Senhora da Cabeça, Padre Ivan gostaria de contar de forma bem breve um pouquinho aí de como foi a minha vocação sacerdotal. Lembrando em primeiro lugar que eu venho de uma família extremamente católica, sou o oitavo de 10 filhos, né? E desde criancinha eu tinha já uma vontade, um desejo muito grande de ser sacerdote, de ser padre. Penso que influência da minha família católica e também do padre Geraldo Correia Loureiro, que até então, na época, em Cruzeiro da Fortaleza, na paróquia Santa Cruz, eu me espelhava muito nele. Então, quando criancinha, tinha vontade realmente de ser sacerdote, de ser padre. E confesso para vocês que fui crescendo e a vontade parece ter se extinguido, né, passado, e até então eu pensei em ser outras coisas, né, fazer outras coisas, e parece que aquela vocação ficou um pouquinho desaparecida, sumida. Mas depois, mais tarde, essa vontade, esse desejo, ou então posso dizer sim, essa vocação, ela voltou com toda a força, com todo o vigor. Tanto é que com 28 anos, né, depois, já com 28 anos, que eu senti essa vontade, esse desejo, então ouvi esse chamado novamente de Deus para ser sacerdote. Lembrando que após o chamado, o dia do chamado, que se deu numa missa em Guimarães, na paróquia São Sebastião, na igreja São Sebastião, numa missa com o Padre Rui, no finalzinho da missa, eu senti aquela vontade muito grande de ser padre. Tanto é que na hora que acabou a missa, eu já procurei o padre na sacristia e dizia para ele que eu queria ser padre. Ele, mais do que depressa, disse assim: meu filho, não apavora. Quinta-feira que vem você vem aqui e a gente vai conversar. Dia de quinta-feira o Padre Rui atendia a direção espiritual lá em Guimarães, né? E eu confesso que a partir daquele dia, dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, né, foi o dia que eu senti essa vontade, esse desejo, essa vocação novamente do ano 2000. Lembrando que 4 meses e 5 dias depois desse chamado, nessa missa, eu já ingressava no seminário propedêutico em Lagoa Formosa, né? E depois fiquei 1 ano em Lagoa Formosa e depois mais 7 anos no Seminário Maior, Dom José André Coimbra, em Patos de Minas, e depois 1 ano fora. Tive a graça de morar 9 meses em Guimarães, fazendo estágio após os meus estudos de Filosofia e Teologia no Seminário Maior, e depois fui transferido para Perdizes, né, para esta paróquia, que hoje eu sou pároco, né, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Cabeça, e aqui permaneci por 6 meses. Alguns meses como diácono, já havia sido ordenado dia 9 de julho, inclusive no Santuário de Nossa Senhora da Cabeça, 9 de julho de 2009, e depois dia 12 de fevereiro de 2010, então ordenando já sacerdote, ainda permaneci em Perdizes, né, mais uns 2 meses, e fui transferido para o Seminário Menor em Patrocínio, onde permaneci quase 7 anos. E depois, por surpresa minha, não sei do povo de Perdizes, né, mas fiquei muito feliz quando o bispo me chamou para tomar um cafezinho lá na sua casa, em Patos de Minas, um dia lá de manhãzinha, e para me dar a notícia de que eu seria transferido para Perdizes. E confesso que meu coração se alegrou bastante, porque já tinha Perdizes no coração, né? E vim então para Perdizes. Mas meu chamado então foi assim, foi numa missa em Guimarães que eu senti um chamado forte, mas lembrando que quando criança eu pensava já em ser padre, em ser sacerdote, me espelhando no Padre Geraldo Correia Loureiro, que faleceu já há alguns anos, e também aquilo que Dom João Bosco sempre nos ensinou, sempre falava e continua falando, que uma vocação nasce do joelho dobrado de uma família ou então dos pais, né? Depois de muito tempo, até mesmo depois de sacerdote, gostaria de contar esse fato,
depois de ser sacerdote, já contei várias vezes nas igrejas, né, nas missas, até mesmo em palestras. Meu pai e minha mãe, quando se casaram, antes de se coabitarem, aos pés da cama, se ajoelharam, né, rezaram e fizeram 2 pedidos. O primeiro pedido, que se fosse da vontade de Deus, que eles tivessem muitos filhos. Como eu disse no início, eu sou o 8º de 10 filhos, 8 homens e 2 mulheres. E o segundo pedido, né, dos meus pais, quando se casaram em 1900 e antigamente, né, o segundo pedido era que se fosse da vontade de Deus que um dos filhos fosse padre. E o padre Ivan. Percebemos aqui uma família católica, piedosa, religiosa, joelhos dobrados no chão, implorando pelas vocações, né? E ao mesmo tempo me espelhava no padre Geraldo Correia, que era até então um padre lá em Cruzeiro da Fortaleza, né? E sou muito feliz como sacerdote. Você que às vezes sente esse desejo, então não só um desejo, mas em primeiro lugar um chamado de Deus, né, para esta vida religiosa, sacerdotal, né? E até mesmo as outras vocações, sim, também todas são muito importantes, né? Mas você que sente esse chamado, não tenhais medo. Nesta vida sacerdotal seguimos nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente temos pedras, espinhos, mas temos muitas alegrias também no decorrer da nossa vocação. Mas depois, se Deus quiser, na eternidade, os méritos não são nossos, mas os méritos são de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele que morreu e ressuscitou por nós.